não ia dar para explicar a evolução, certo? É um conceito muito complexo. Então ele mandou contar uma história. Entendi. Uma história ilustrativa. Então tá dizendo como Deus, que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Como que tudo aquilo lá... Mas você acredita até na arca também, daquele jeito? Absoluto, Vilela. Eu tenho uma palestra, assista. Eu quero que você assista. Mas tá na Noé, a arca, o dilúvio do dinossauro. Tem quase mais de... O que? Tinha dinossauro na arca? Ô Vilela, quanto? Agora meu mundo caiu. Vamos apostar? Não, como que eu vou apostar uma coisa eu quero perder dinheiro? Não pode ser dinheiro. Não, aposto o Paquito. Não, se você perder, você vai no Congresso Brasileiro de Design Inteligente. E se você perder? Valeu, Claudinho. Se perder, você vai no jogo do Corinthians e vai gritar, vai Corinthians. Vai Corinthians. Fechou. Olha, ele tá... Escala ele pro nosso Congresso, tem uma... Mas como que vai ter essa prova? Quantos dinossauros entraram na arca? Quando ou quantos? Você acha que não cabe, certo? Não, eu acho que não é da mesma época, né? O Sacani lá fez um videozinho que também tá na internet. O que ele falou? Ele fala, coloca o T-Rex dentro da arca aí. De não caber. Porque na Bíblia tem os tamanhos lá certinhos da arca, né? O T-Rex caberia dentro da arca. Caberia ou não? Me diga. Acho que não. Você acha, né? Por quê? Eu tenho certeza que cabe. Mas e os outros animais? Mas vamos fazer um exercício? Vamos. A gente tem que fazer um exercício de lógica. Tem que avaliar a ciência, os dados e tudo mais. Qual é o tamanho da arca? A arca, 500 por 300 por 300 por 50 por 30 côvados. Que é mais ou menos o quê? O côvado é o quê? Essa distância aqui do braço, né? Tá. O braço era muito maior antes. A gente tá encolhendo, tá? Tem nos Estados Unidos um parque que chama Ark Encounter. Tem lá a arca lá. Ela é imensa. Foi feita mais ou menos como seria no tamanho real. As dimensões bíblicas, o relato da Bíblia. Num quarteirão, assim, é o quê? Metade de um quarteirão? É um quarteirão, maior que um quarteirão. Ô, louco, então é enorme. Enormíssimo. Achei que a arca era menorzinha. Você fica achando, porque você fez EBD, você já foi na igreja, não nunca fez EBD, Escola Bíblica Dominical? Não. É porque a Escola Bíblica Dominical, eles colocam umas arquinha pequenininha, abarrotada de bicho, arca né? É maior que um quarteirão, então. É maior que o Titanic. É imensa. Aí, quantos tipos básicos de dinossauros, famílias de dinossauros a gente conhece? Tipos básicos. Não manjo. Aproximadamente 58. Tá. Porque espécies tem várias, mas a gente acha, né, quem defende o dilúvio, o relato bíblico, que Deus criou as famílias originais, caninos, felinos. E daí vieram todos os outros. Tipos básicos de dinossauros são 58. 58 tipos básicos de dinossauros. Pterodátilo, essas paradas. Todos eles, né? 58 aproximadamente. Varia um pouco, né? Porque ninguém sabe, é coisa do passado, né? A gente tem que fazer inferência. Qual o tamanho médio desses animais? Putz. Eu sou cultura hollywoodiana. O Tiranossauro Rex é o maiorzão e o que você falou, o Brachiosauro também é grande. Sim, mas a cultura hollywoodiana que nós todos temos, achamos que são animais imensos, ferozes, né? Carnívoros, né? Não são? A maioria dos dinossauros tem o tamanho de uma galinha. A maioria, mas tem os grandes. Pequenininhos. Agora, o T-Rex nasce do quê? Como assim, nasce do quê? Ele nasce... Como é que é o nascimento do T-Rex? Ovo. Qual o maior ovo possível de ser? Ovo é carbonato de cálcio, né? Não dá pra fazer coisa muito grande, senão ele quebra. Mas quanto tinha o tamanho de um tiranossauro adulto? A gente tem os ovos fossilizados, né? Tem? No registro fóssil, claro, muitos. Qual o T-Rexzinho lá dentro. Qual o tamanho? Assim, ó. É? O T-Rex nasce de ovo. Pequeno. Agora, que idades que você colocaria o T-Rex na arca? Bebê, junior, adolescente, tá caminho jovens... que eu não consigo mais acompanhar. Não, claro que você consegue. Peraí, por que eu ia escolher um Que T-Rex? idade você colocaria? Porque eles vão ter que sair da arca e vão ter que reproduzir, certo? Criança, muito jovem. Porque vai demorar para depois sair. Ele saiu da arca, você já quer que eles estejam reproduzindo, certo? Quanto tempo eles vão ficar no dilúvio? Um ano. Um ano? Então, ele reproduz a partir de quanto tempo é capaz de... Não o período de vida, porque viviam 900 anos, tá? Mas quando que você... que idade você colocaria? Eu colocaria naquela efervescência reprodutiva. Quando é que nós temos efervescência reprodutiva? Eu não sou um dinossauro, não sei. Não, os seres vivos. Os seres vivos, normalmente. Entre a adolescência e a juventude. A puberdade. Puberdade. Assim, correspondente aos humanos, uns 18, 19 anos. Certo?
Tá. Efervescência reprodutiva. Tá. Você vai colocar um T-Rex nessa idade? É mais ou menos assim, ó. Tá. Então não é um monstro enorme. Não, eles eram répteis, eles cresciam a vida inteira. Entendi. Eles continuavam crescendo, eles não param de crescer. Aí cabe vários dinossauros. Claro, então a nossa cultura hollywoodiana... A gente imagina colocando os bichos... Do Jurassic Park, fica imaginando... Não, mas ele não chegava naquela altura, naquele tamanho do Jurassic? Sim, tem muitos animais fossilizados, né? Tem cemitérios de milhares e milhares de ossos de dinossauros. Entendi. Então, olha, são 58 tipos básicos. Você reduz todos eles, o tamanho médio de uma ovelha. 58 casais de ovelhas entraram na arca. Eu brinco, você entra na arca assim, fala assim, chega lá no diretório, fala assim, eu queria visitar os dinossauros. Aí ele fala assim, ó, segundo andar, setor B, sala 24. Tá lá o dinossauro, não tem nenhum problema para colocar na arca, tá de tamanho. E tem várias outras evidências. A gente encontrou tecido mole em dinossauro, ele foi extinto depois. Eles eram herbívoros? A Bíblia me diz que sim. Muitos animais, muitos super carnívoros, dinossauros, encontraram com restos de vegetais no seu estômago e intestino. Os dentes, nossa, veja bem, mas são pontiagudos. Ossos. Oi? Mas só ossos? Já encontraram ossos de dinossauros, encontraram múmias de dinossauros. Você acha que 60 milhões de anos você tem um animal mumificado? Você já viu uma múmia? Cara, é possível, a gente tem mais de 300 artigos. Eu não vou mostrar para você aqui, mas a gente tem uma lista. Entendi. Tá? O Carlinhos fez lá um react lá com tudo. Tentando agora, tentar reproduzir o mamute, né? O mamute tem o DNA. O que acontece? Não tem, para dinossauro, mesmo que a gente consiga o DNA inteirinho, não tem como você... Porque não é só o DNA, né? Você tem que ter um animal, inclusive, para gestar e parir. É verdade. 110 artigos. 110 numa lista. Mas do quê? O que são essas? Aqui, ó. Tecido... 110, essa é a lista que a gente apresentou no nosso React lá, né? O Carlinhos que fez junto com o pessoal lá, o João Paulo. Oi? Decifrando a Ciência no nosso canal. Mas tem o Augusto, que fez uma entrevista comigo na IPPTV. Ele falou hoje para mim, que eu liguei para ele. Ele falou assim, Marcos, tem uma lista. A gente tem uma lista com mais de 300 artigos científicos. Só de dinossauro, não. Tem mas por que salvou o dinossauro e depois matou os dinossauros? A gente não explica tudo com ciência, né, Vilela? Porque o que aconteceu com a queda? Tem várias extinções, né? Vários animais somem, né? A queda trouxe o que para o mundo? Tá. A Terra geme, né? A vida geme, não é? A Bíblia não fala assim. Então, as condições mudaram bastante e a gente está vivendo menos depois do dilúvio. A nossa longevidade... Os homens viviam 400 anos? 900 anos. 969 viveu Matusalém. Mas em Noé nós temos um gargalo genético que diminuiu bastante a longevidade dos seres humanos. Outro dia tinha uma reportagem num jornal que dizia assim... Dos gigantes também, né? Dos Nephilim. A gente era maior. Os gigantes, o Augusto Nicodemos que discute isso daí. Exato, né? Que é mais teologia do que ciência, né? Aí seriam os mas a gente era maior. copulando com as humanas. Nós éramos maiores, a gente está encolhendo, a vida está evoluindo. Você acha isso mesmo? Claro, acho não, os dados estão me indicando. Eu não gosto de achar, eu acho que... Porque a gente está voltando... Se eu falei é porque eu acho que eu tenho algumas evidências. Porque a média a gente está vivendo mais do que a Idade Média. Tem uma reportagem outro dia que eu vi no jornal, assim, foi 1960 e pouco. Uma velhinha de 45 anos foi atropelada e morta. Certo. A longevidade, depois de Noé, porque teve um gargalo genético. O primo teve que casar com o primo, não foi? Depois de Noé, com a sua família, uma mesma família reproduzindo entre si, é um gargalo genético. A genômica já mostrou isso. O que diminui exponencialmente a longevidade. A expectativa de vida. A gente chegou a 45 anos, a expectativa de vida. Foi o mais baixo, lá para a Idade Média e tal. Mas o que aconteceu? Antes até era pior, né? Morria... mais novo, talvez. Não tenho os dados exatos. E aí começou a subir de novo. Começou a subir de novo? Medicina, química. Conhecimento, Sim, mas o último ano nos Estados Unidos a longevidade caiu. E não foi por causa da Covid. Está caindo de novo? A degradação genética... a gente conseguiu, por algum tempo, compensar, mas começou a cair de novo. Putz. Por isso que eu falo que Jesus precisa voltar, porque senão não vai ter mais o que para resgatar. O grande lance da ciência e da medicina é tentar esticar essa nossa... Teve um cara outro dia que falou assim, o ser humano imortal já nasceu nessa terra.
Eu vi isso daí. Ô, Vilela, posso fazer uma profecia? Que claro. Ninguém vai ser imortal. E ninguém vai passar de 120 anos. O pessoal não fala que é imortal, é amortal. Sabe a diferença, amortal, mas tudo bem. E o cara vive quanto tempo quiser, mas claro que se for atropelado, morre, né? Tudo bem, mas ó, vou falar uma coisa. A Bíblia diz que tá decretado 120 anos. Ah, é? Claro, tem um versículo na Bíblia. Eu fiz um podcast, eu tenho um podcast, a Bíblia e a Ciência, no Spotify, lá você pode achar. Falei, cara, a Bíblia falou que... A Bíblia e a Ciência. A Bíblia e a Ciência. Rede 316. Tá. Eu pus lá, ó, tá decretado, 120 anos. Qual é o máximo de longevidade? Que tem uma mulher, uma francesa, que diz que viveu 122 anos. Eu acho que tem algum erro aí. Ou também a Bíblia falou 120, também ela não precisa, né? 120, põe aí. Qual o algarismo significativo de 120? É no zero, então até oscila 5 anos. Uns 5 anos, tá? Não vai passar. É uma profecia que eu estou fazendo. Posso quebrar a cara, mas eu uso a Bíblia como meu referencial. Se a Bíblia está dizendo que não passa de 120, não vai passar. Entendi. Por quê? Porque ela é um referencial de verdade absoluta. Maldito o homem que confia no homem, na sua ciência, que agora a gente virou amortal. Outro dia o cara falou que a gente vai transferir a nossa mente para um computador. E a gente vai virar amortal porque a nossa consciência vai estar no computador. Pode um negócio desse? Pode não, gente. A gente é só matéria? Não. Com certeza não. Tem parte alguma espiritual. Coisa a mais aí que ninguém consegue definir. Absoluto. Tinha aquele negócio quanto que era? 6 gramas, que era a diferença de quando a pessoa... Tem até um filme, né, que chama 6 gramas, mas isso não ficou provado, né? Que era o peso da alma, né? Mas não... Tem outras coisas dos humanos, né? Porque seres humanos é um pleonasmo, né? Humanos. Pessoa humana também não pode falar. Sorriso. Qual é o único animal que sorri, Vilela? Chimpanzé sorri também, não sorri? Nada. Ele faz... não é um sorriso. Tá. Só o ser humano. Naturalista fala que aquilo é sorriso, mas não é um sorriso. Tá. Né? Sorriso mesmo. Quem só? Somos nós, os humanos.